veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitoso em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém. Que o bondoso Deus confirme a oração da nossa irmã Luziolina, que possamos ser agraciados com a palavra dele nesta noite. Queridos, nem todo aquele que se diz crente realmente é um crente. Os não crentes, eles fazem falsas profissões de fé em Cristo, e aqueles que não são crentes verdadeiros ainda correm o risco de serem iludidos, vindo a pensar que são salvos. Desde o início do seu ministério público, nosso Senhor, ele sempre evitou adesões rápidas, fáceis ou superficiais. A sua mensagem muitas vezes resultou em rejeição, muito mais em rejeição do que em aceitação diante daqueles que ouviam, pois Jesus se recusava a proclamar verdades que dessem a qualquer pessoa um falso conforto ou uma falsa esperança. O encontro de Jesus com Nicodemos, aqui nesse texto, é justamente um exemplo disso. Trata-se do primeiro encontro evangelístico de Jesus, registrado no Evangelho. E Nicodemos, ele inicia a conversa com uma profissão de fé. Ele diz: certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Sem confirmar, sem negar, ou sem refutar, ou mesmo sem reconhecer a afirmação que ele, Jesus, veio de Deus, Jesus ali deu uma resposta que demonstrava que ele era onisciente. E dessa forma, então, o Senhor confrontou
confrontou Nicodemos com o fato de que ele não havia compreendido a verdade completa. Nicodemos não estava diante de um simples mestre enviado por Deus. Ele estava à frente e em frente ao Deus encarnado. João capítulo 3, verso 3 diz: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E as palavras do Senhor Jesus chocaram Nicodemos. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos no verso 9. E irmãos, nós não devemos ignorar nem menosprezar o desafio de Jesus, o desafio que Jesus fez para Nicodemos. A estratégia de Jesus ao testemunhar era atingir o coração. E ele então estabelece uma abordagem direta e confrontante nesse primeiro encontro. Nicodemos ele foi surpreendido com a resposta de Jesus. Nós temos ouvido sobre o Natal nas últimas 2 semanas, sobre o Natal, que significa o quê? Nascimento. E eu quero continuar falando sobre nascimento. Hoje eu trago a mensagem sobre o tema: é necessário nascer de novo. E nós vamos aprender sobre 4 verdades críticas que nós encontramos nessa passagem e que devem ter espantado Nicodemos. A primeira verdade nós encontramos do verso 1 até o verso 5, e é a futilidade da religião. O verso 1 nos diz que Nicodemos era um líder religioso entre os judeus. Ele era um membro do Sinédrio, que era uma poderosa corporação legisladora judaica em Israel, lá no primeiro século. Hoje talvez não pudéssemos comparar com o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nicodemos talvez ele tenha ido até Jesus de noite por não querer ser visto e para que não pensassem que ele estava ali representando o Sinédrio. Ou talvez ele temesse que os outros fariseus pudessem pensar mal sobre ele. Porque lá em João capítulo 9, verso 22, lá relata que os fariseus eram conhecidos por expulsar da sinagoga as pessoas que criam em Jesus. Mesmo assim, nós podemos acreditar que aquela visita que Nicodemos fez a Jesus foi motivada por um desejo sincero de aprender com Jesus. E quando Nicodemos ouviu Jesus falar sobre o novo nascimento, eu imagino que a mente de Nicodemos deve ter ficado confusa. Usando um termo mais contextual, de repente a mente de Nicodemos bugou. Como é que pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Diz o verso 4. Ele sempre tinha acreditado que a salvação era alcançada através das obras, das boas obras. E talvez ele esperasse que Jesus fosse elogiá-lo por ser um homem tão observador da lei, tão legalista, tão preocupado em cumprir as leis. Mas em vez disso, Jesus confrontou com Nicodemos com a futilidade da sua religião. Infelizmente, tal como Nicodemos, muitos hoje estão preocupados em ser religiosos, preocupados em cumprir programações, parecer crentes, mas esquecem de ser verdadeiros cristãos, comprometidos com o Rei e comprometidos com o reino. E infelizmente alguns podem ser até piores do que Nicodemos, pois não buscam e nem desejam conhecer o Senhor. Mas Jesus simplesmente falou novamente no verso 5: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Aqui alguns dizem que há uma referência literal à questão da água, mas não é o caso. Não tem nada a ver com a água ou com o batismo.
A salvação não acontece ou se confirma por meio de um banho ou por meio de um derramar de água sobre a cabeça de alguém. Não é uma condição indispensável para a salvação. Até mesmo porque, se assim fosse, poderíamos pensar em quantas pessoas se arrependeram, confessaram Jesus e depois morreram antes que pudessem ser batizadas. João capítulo 4, verso 2 diz que Jesus não batizava ninguém, deixando entender que, se o batismo fosse uma condição essencial para a salvação, Jesus teria batizado todas as pessoas que ele salvou, pois afinal de contas, Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. A água da qual fala o Senhor no verso 5 é uma questão de símbolo, é meramente um símbolo de purificação, de um lavar regenerador, apontando para Ele, Jesus, porque Ele é a água da vida, que purifica, que lava e que regenera o pecador. Nicodemos podia entender muito bem esta referência à água da purificação mencionada aqui no Antigo Testamento, água que era aspergida sobre o altar e sobre os sacrifícios em quase todos os rituais que aconteciam. Sendo ele um mestre da lei, ou seja, ele era um professor, ele ensinava, não há dúvida de que ele tenha lembrado lá de Ezequiel capítulo 36, verso 25, e da promessa da nova aliança. Diz assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos, e eu purificarei sua impureza e sua adoração a ídolos. E no mesmo capítulo de Ezequiel, capítulo 36, no verso 27, tem uma outra promessa: porém dentro de você meu espírito. E entre o verso 25 e o verso 27 também existe uma outra promessa. Entre esses dois versículos que mencionam água e sangue, que mencionam água, existe uma promessa no verso 26: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O batismo no Espírito, ele ocorre na salvação, quando o Senhor, pelo seu Espírito, une o crente ao corpo de Cristo e purifica o crente pela lavagem com a palavra. Efésios 5:26 diz assim: a fim de torná-la santa, torná-la em santa, a igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Paulo refere-se a este lavar regenerador e renovador do Espírito Santo lá em Tito capítulo 3, verso 5. E esse versículo, ele soa como um eco de Jesus em João 3,5, quando diz: Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode estar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então a primeira verdade é a futilidade da religiosidade. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é a unidade da revelação, do verso 7 até o verso 10. E no verso 7, Jesus, ele censurou suavemente aquele que já estava abalado, Nicodemos, né? Então, diz assim: portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. A pergunta do verso 9 do texto demonstra um verdadeiro alvoroço, uma confusão que estava no coração de Nicodemos. Ele diz: como pode ser isso? E no verso 10, Nicodemos então é impactado ao ouvir algo que ele não podia crer que estava ouvindo. Ele era o mestre da lei, ele fazia parte do sinédrio. E o que é que Jesus diz? Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Queridos, a experiência da conversão, o novo nascimento, incluindo esse lavar regenerador e a renovação do Espírito Santo, tem sido o plano de Deus desde o princípio.
Mesmo no Antigo Testamento, a salvação era uma retribuição àqueles que observavam a lei, era uma dádiva àqueles que humildemente e pela fé buscavam a remissão dos seus pecados. No entanto, a salvação sempre significou um novo começo, um novo nascimento, o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Nicodemos, sendo mestre da lei, com certeza entendia isso e devia conhecer muito bem as palavras do Senhor que estão registradas em Isaías capítulo 1, verso 16 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Mais à frente diz assim: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Nicodemos, com certeza, devia conhecer esta passagem de Isaías. O tema central do Antigo Testamento, irmãos, é a redenção pela graça. Mas de forma inacreditável, os fariseus não compreenderam isso. Os fariseus não compreendiam isso. De uma forma insistente e inflexível, eles davam mais importância às obras religiosas e acabavam menosprezando a verdade da graça e do perdão de Deus aos pecadores. Eles deram maior importância à obediência da lei e não à conversão ao Senhor como único meio de obter a vida eterna. Ou seja, a importância não é o cumprir da lei ou viver uma vida de religiosidade. O que é importante, irmãos, é converter a vida ao Senhor e procurar viver a graça da salvação. Mas ele, Nicodemos, e os fariseus, eles estavam tão ocupados com a tentativa de alcançar a justiça por si mesmo, que eles negligenciavam a verdade maravilhosa que nós encontramos lá em Abacuque capítulo 2, verso 4. Olha o que diz Abacuque 2, 4. Em detrimento de só estar observando a lei, Abacuque despreza, ele e os fariseus desprezam que o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Eles se diziam filhos de Abraão, mas não atentavam para a lição central da vida de Abraão. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, versos 11 e verso 12, é sobre a realidade da regeneração. E apesar de ser um mestre, de ter obsessão pelos detalhes da lei, Nicodemos falhou. Nicodemos falhou e Jesus não lhes passou esta verdade e nem tentou torná-la agradável a Nicodemos. Nicodemos estava alimentando um terrível pecado, um pecado que ele tinha consciência, que era o pecado da incredulidade. Quando ele quer parecer que não entendeu o que Jesus falou, na verdade ele estava demonstrando não crer. Irmãos, saibam que a incredulidade sempre gera ignorância. Os versos 11 e 12 confirmam que o problema realmente era a incredulidade de Nicodemos. O que é que diz os versos 11 e 12? Neles, Jesus afirma: eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? No verso 9, mais uma vez, Nicodemos diz que não consegue entender justamente porque não crê. Jesus quis que ele soubesse que a fé vem antes de haver uma completa compreensão. Irmãos, nós não temos fé porque nós compreendemos.
Nós compreendemos porque nós temos fé. E é justamente isso que Jesus quer mostrar para Nicodemos, que não era o dominar que eles tinham da lei que ia produzir fé nele, mas a fé é que ia produzir a compreensão da lei. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. A verdade espiritual não fica registrada na mente daquele que não crê. Aquele que é incrédulo não tem nada de espiritual guardado ou gravado na sua mente, porque a incredulidade, ela anula a compreensão, ela anula o entendimento. Esta é, portanto, a mensagem do verso 7. É necessário nascer de novo. A regeneração, irmãos, não é uma opção. Nascer de novo não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Ninguém, nem mesmo o fariseu mais religioso, nem mesmo o pastor mais santo que você possa conhecer, está isento da chamada divina para o novo nascimento. E aqui nós temos então o ponto inicial do Evangelho segundo Jesus. Que ponto é esse? Fora da regeneração operada por Deus, a salvação é impossível. Fora da regeneração operada por Deus, a salvação é impossível. Mas nós temos uma quarta verdade nesse texto, que é a realidade da redenção, do versos 14 até o verso 21. E quando Nicodemos se calou, Jesus, de forma amorosa e graciosamente, lhe explicou sobre o novo nascimento e toda a sua simplicidade. Começando no verso 14, Jesus apresentou os detalhes do caminho da salvação. Ele então escolheu uma ilustração da salvação do Antigo Testamento para fortalecer a repreensão a Nicodemos por não compreender a verdade da Escritura. Versos 14 e 15 diz assim: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E com toda certeza Nicodemos conhecia essa passagem. E se Nicodemos conhecia essa passagem, por que nunca aprendeu a verdade que está contida nela? Em Números capítulo 21, nós temos um relato completo sobre a serpente no deserto. E o texto de Números 21 diz que os israelitas estavam vagueando, já tinham deixado o Egito, mas ainda não tinham entrado na terra prometida, e eles então estavam ali reclamando incessantemente, murmurando a respeito da comida, criticando Moisés, lamentando o tempo todo de como era ruim aquela situação que eles estavam. E finalmente, quando Deus se cansou das murmurações, dos reclames, da incredulidade, Deus então enviou uma praga na forma de centenas, milhares de cobras venenosas. As cobras tomaram conta do arraial. As pessoas rebeldes foram mordidas. Quando perceberam que estavam morrendo, arrependeram-se. Foram até Moisés e lhe pediram que ele intercedesse a Deus em favor deles. Deus então, em sua misericórdia, perdoou aquelas pessoas e ordenou a Moisés que construísse um mastro e colocasse no topo desse mastro uma serpente de bronze. O mastro deveria ser erguido no meio do arraial. E o Senhor prometeu, lá em Números capítulo 20, no verso 8, que todo aquele que fosse mordido, olhasse para a serpente, viveria. E observe, irmãos, que Deus não determinou um ritual, Deus não determinou um cântico. Da mesma forma, a salvação não é fruto de uma cerimônia religiosa.
E esse ensinamento ele era válido para os israelitas no deserto, para Nicodemos, e é válido para nós ainda hoje. Mas por que para nós ainda hoje? Será que se eu tiver algum pecado, eu fizer uma vara e colocar uma serpente de bronze e olhar para ela, eu não vou morrer em consequência do pecado? Não é por causa disso, não. É porque a ilustração da serpente de bronze levantada no topo do mastro apontava para a morte de Jesus como preço pela salvação. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, o Filho do Homem também teria que ser levantado no madeiro da crucificação. A expressão "é necessário", no verso 14, tem um grande significado. É necessário significa que Jesus tinha que morrer. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. O sistema sacrificial ordenado por Deus exigia a morte, porque o salário do pecado é a morte. É isso que nos diz Romanos capítulo 6, verso 23. Alguém teria que morrer para pagar o preço do pecado. Jesus teve que morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Na cruz, Jesus venceu a morte, e como resultado, todo aquele que crê em Cristo também pode nascer de novo. Esta é a verdade que antecede aquela que, sem dúvida, é a afirmação mais conhecida e mais grandiosa de toda a Escritura, encontrada no verso 16. Vamos ler todos juntos? O verso 16, deixa eu reproduzir, e eu quero que nós lemos todos juntos. Vamos lá? Vamos começar de novo. Vamos recomeçar. Vamos lá? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa é a verdade, a maior verdade que nós podemos encontrar. Essa é a mais grandiosa de toda a Escritura. Mas, irmãos, o que significa crer em Cristo? Porque ele diz ali que porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê. O que significa crer em Cristo? Significa muito mais que aceitar e afirmar sobre a verdade que Ele é Deus, que Ele é Deus encarnado, e crer no que Ele diz. A fé verdadeira resulta em obediência, e não há como tirar dessa passagem a verdade da obediência. Jesus não dá espaço para uma fé que sirva apenas com lábios, e depois uma continuidade a uma vida de pecados. E aqui eu não estou apenas falando de pecados como soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira ou preguiça, não. Eu estou falando também dos pecados que os israelitas cometiam, porque os pecados que os israelitas cometiam nós também cometemos. Nós somos fáceis de estar reclamando, murmurando, e somos fáceis de também praticar incredulidade, quando nós não cremos na palavra de Deus, quando nós não cremos nas promessas de Deus. Olha o que é que diz a palavra nos versos 20 e 21. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém. Amém. Irmãos, foi assim que o Senhor apresentou o seu Evangelho ali para Nicodemos. E percebam o quanto é exclusivo. Jesus é a única fonte de salvação. Não há outro, isso é exclusivo. Aqueles que não acreditam no nome de Jesus estão condenados, estão excluídos da vida eterna. Por mais sincera que a pessoa seja, por mais religiosa que seja, por mais que esteja envolvida em fazer boas obras, cada pessoa precisa nascer de novo. Queridos, a celebração do Natal passou.
E nós estamos às portas de um novo ano. E é um momento de expectativas, de avaliações, de projetos, planos de mudança. Mas, irmãos, não adianta nós mudarmos. Não adianta nós mudarmos o corte do cabelo. Não adianta nós mudarmos a arrumação da casa. Não adianta nós mudarmos de casa, ou quem sabe mudarmos de cidade, se nós não desejarmos nascer de novo em Cristo. Porque tudo que é novo neste mundo fica velho, mas em Cristo o novo nascimento é eterno. Que o Senhor nos abençoe nossos lares, abençoe nossas famílias, abençoe a nossa igreja, e que nós possamos viver a cada dia um novo nascimento de Cristo. A todos um feliz e próspero 2026. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém. Vamos orar com as nossas cabeças, orar ao Senhor.